Bem-vindos ao Pode Crer na Bíblia. Hoje a gente vai fazer uma análise assim mais aprofundada de uma visão bíblica muito importante. Qual seria? O juízo pré-avento, lá de Daniel capítulo 7. Queremos entender o que essa cena do tribunal celestial realmente significa, sabe? Ah, sim, aquela visão do ancião de dias, os tronos. Exato. E o objetivo é ver qual o propósito disso no plano de Deus, o que revela sobre ele. A cena começa de um jeito bem forte, né? Em Daniel capítulo 7, versículos 9 e 10. Pode ler pra gente? Claro, diz assim: Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Nossa, que descrição. E continua: Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal sentou-se para o julgamento e os livros foram abertos. É impactante. Com certeza. E uma coisa fundamental pra gente entender logo de cara é: por que esse juízo? Deus já não sabe de tudo? Ele é onisciente? Boa pergunta. Então não é para ele descobrir quem se salva. Parece que não, né? Os textos sugerem que o propósito é mais demonstrativo. É para vindicar a justiça de Deus diante de todo o universo que observa. Ah, tipo anjos e outros seres? Exato, como 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, menciona que os anjos desejam atentar para essas coisas. E o tempo disso também é bem específico. Quando acontece? Acontece depois daquele período de domínio do poder opressor, o tal chifre pequeno de Daniel 7, versículo 8. Que representa poderes que se opõem a Deus, né? Isso. E acontece antes do reino de Deus ser estabelecido de forma definitiva, como Daniel 7, versículo 22 confirma. Entendi. Então, é um evento cósmico, com um tempo definido, e, pelo que vi, tem dois focos principais nesse julgamento, certo? Quais seriam? O primeiro, parece, é a vindicação dos santos, daqueles que seguiram a Deus. Daniel 7, 22 diz que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. Uhum. Isso quer dizer que os registros mostram a transformação na vida deles pela fé em Cristo. Confirma a caminhada deles. Exato. E o segundo foco? O segundo é o julgamento dos sistemas opressores, simbolizados pelo chifre pequeno. Daniel 7, versículo 26 é bem direto. Mas o tribunal se assentará em juízo e lhe tirará o domínio para o destruir e o consumir até o fim. Ou seja, a justiça divina põe um fim em toda essa opressão. Garante que o mal não vai durar para sempre. Pois é, e isso leva a um resultado duplo, né? Um veredito diferente para cada grupo. Exatamente. Para os fiéis, os santos, o resultado é a confirmação da herança eterna. Daniel 7, versículo 27, fala que o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Que promessa! E é importante lembrar, a aprovação não vem por mérito nosso, né? Vem pela justiça de Cristo. Hebreus capítulo 9, versículo 12, fala da eterna redenção que ele conquistou por nós. Ah, sim. Isso é fundamental. E para os opressores? Para eles, o veredito é a perda do domínio e a destruição final, como o versículo 26 já indicava. Mostra o triunfo do plano de Deus. E quem é a figura central nesse cenário todo? É Jesus, né? Sim. Ele aparece em Daniel capítulo 7, versículo 13, como o filho do homem, que se apresenta diante do ancião de dias. A presença dele ali é a nossa garantia, então, como o nosso advogado. Com certeza. Garante que o juízo seja a favor dos santos, como uma outra versão de Daniel 7, 22 coloca. A justiça dele é o que conta. Faz sentido. E conecta com Apocalipse 19, versículo 8, sobre as vestes brancas dos salvos. Que são os atos de justiça dos santos. Atos que nascem da fé nele, claro. Entendi. E isso tudo reforça a ideia da transparência cósmica que falamos. Deus abre os livros para que todos vejam sua justiça. Eclesiastes 12, versículo 14 diz: Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Isso responde, então, àquelas acusações de Satanás contra Deus e contra nós.
como em Jó e Apocalipse. Exatamente. Responde a Jó 1, versículos 9 a 11 e Apocalipse 12, versículo 10. E também aquela pergunta profunda de Abraão lá em Gênesis 18, versículo 25. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Nossa, verdade. Deus mostra que ele investiga antes de agir, como fez com Sodoma em Gênesis 18, versículo 20. Sim, ele é totalmente justo e transparente. Então, pensando bem, para quem confia em Cristo, esse juízo não é para dar medo, é para dar esperança. Exato, é a segurança de que a justiça vai vencer e o sofrimento vai acabar. E isso traz uma urgência para a mensagem de Apocalipse 14, versículo 7, né? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. É um chamado para a gente se preparar. Com certeza, a implicação prática é essa. Um chamado constante para preparação espiritual. Viver perto de Deus buscando arrependimento, santificação. Deixando o Espírito Santo transformar a gente. Isso, como Romanos 8, versículos 1 a 4 nos assegura, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A fé que age pelo amor é a prova dessa conexão com Ele. Falando em buscar mais de Deus e da Palavra, isso nos conecta ao nosso projeto Reavivados por Sua Palavra. Ah, que legal! Explica um pouco para o pessoal. É um convite para todo mundo ler um capítulo da Bíblia por dia junto com a gente, para crescermos juntos espiritualmente. Uma ótima iniciativa. Qual o capítulo de hoje? Hoje é Gênesis capítulo 50, o último capítulo de Gênesis. E tem algum spoiler pra gente? Tem sim. Olha só, nesse capítulo final, mesmo depois da morte de Jacó, José vai reafirmar o perdão aos irmãos, sabe? Aqueles que o venderam. Ele vai falar das promessas de Deus para o futuro de Israel e dos preparativos para a volta à Terra Prometida. É um final bem emocionante para a história dos patriarcas. Nossa, que forte! Vale a pena ler. E para a gente fechar a reflexão sobre o juízo, ele revela um Deus que equilibra justiça perfeita e misericórdia infinita. É verdade. Como o juiz de toda a terra, lá de Gênesis 18, 25, ele vai conduzir tudo com retidão total. Isso não deve gerar medo, mas sim confiança e fidelidade, enquanto a gente espera a promessa final de Apocalipse 21, versículo 4. Qual é mesmo? A promessa de um lar onde Deus enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Amém. Que esperança maravilhosa. E você está no Pode Crer na Bíblia. Gostou dessa nossa conversa sobre Daniel 7? Então, olha, deixa a sua curtida aí pra gente saber. E compartilhe com seus amigos, familiares, todo mundo que busque entender mais a Bíblia. Isso, e o mais importante, se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Inscreva-se no Pode Crer na Bíblia para não perder nenhum estudo. Clique no botão de inscrição e ative as notificações. Para continuar crescendo na fé e no conhecimento da Palavra de Deus com a gente. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.